vamos tratar aqui de um tema importante, paz. E o título do nosso estudo é A Paz Excelente. Toda paz é muito bem-vinda. Existe até um livro que tem o título Quem me dera ter paz. Esse é um título muito adequado porque todo mundo realmente quer ter paz. E existe um tipo de paz tão espetacular, uma paz tão magnífica, uma paz tão especial, que a própria Bíblia a denomina de paz que excede todo o entendimento. É dessa paz que excede a nossa própria capacidade de compreender a sua beleza, mas está na nossa capacidade de experimentar dos seus benefícios, é que nós vamos nos deter no exame aqui de alguns textos da Bíblia Sagrada. Paz é um elemento essencial à vida prazerosa. Não há quem não a procure quando quer viver bem. Paz pode ser definida como a relação ou relacionamento de bem-estar que une as pessoas umas às outras, tornando, portanto, agradável aquela vida comunitária ou a vida relacional. Quando o relacionamento entre as pessoas vai bem, isto é um indicativo de que a paz está mantendo a união ou a proximidade entre elas. Quando, porém, o relacionamento não está bom, isso é um indicativo de que a paz que une não está presente. E quando a paz não está presente, é impossível viver bem proximamente uns dos outros. Coloque a paz e a aproximação com o outro acontece. Tire a paz e a distância entre as pessoas acaba acontecendo. Pessoas que vivem em paz dentro de casa sabem o quão bom é o relacionamento. Assim como pessoas que não vivem em paz no ambiente do lar. Sabe quão difícil é estar sob o mesmo teto, partilhando de uma vida de pessoas com as quais você não tem nem um pouco de disposição de relacionamento, portanto, de relacionamento de paz. A paz faz bem e traz inúmeros benefícios a quem dela experimenta. Principalmente essa paz que nós estamos chamando aqui da paz que excede todo o entendimento, que outra coisa não é do que a paz com Deus. Se o homem está em paz com Deus, se está com o seu relacionamento com Deus em ordem, o bem-estar interior que esta paz comunica ao ser humano é uma coisa que faz bem a ele em todos os sentidos. Olhando pela Bíblia Sagrada, é possível observar que Deus mesmo se importou em restabelecer a paz com o homem, já que o homem está sem paz com Deus, ou seja, o seu relacionamento com Deus está rompido. O homem está distanciado de Deus. Mas o homem não está em paz com Deus, isso é uma afirmativa segura. O homem não está bem no seu relacionamento com Deus. O homem quer dizer que o homem está afastado de Deus? A resposta é sim. Em decorrência do pecado, ou seja, a partir do momento em que o homem se rebelou contra Deus e tornou-se então um pecador, o homem perdeu a paz com Deus, ele perdeu a disposição e o prazer de se relacionar com Deus e, consequentemente, ele se afastou de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías diz isso lá em Isaías 59, versículo 2. E foi justamente isso que aconteceu a partir do momento em que o homem pecou contra Deus. Ele se separou de Deus, ele se afastou de Deus, ele se distanciou de Deus e perdeu o prazer ou a disposição de se relacionar com o Senhor. Para reverter essa situação de separação, de distanciamento, de ausência de paz, então Deus, Ele mesmo, tomou a iniciativa de reatar o relacionamento com o homem.
de fazer a paz com o homem, para que o homem pudesse então relacionar-se bem com ele. Como foi o pecado que separou o homem de Deus, como foi o pecado que afastou o homem de Deus, para que o homem voltasse a aproximar-se de Deus, a relacionar-se com Deus, a ter paz com Deus, tinha que tirar exatamente aquilo que afastou o homem de Deus, ou seja, o pecado. Tinha que tirar o pecado entre Deus e o homem. E foi justamente isso que aconteceu. Deus tomou a iniciativa, então, de tirar o pecado que causou a quebra do relacionamento entre ele e o homem. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que Jesus Cristo pudesse tirar o pecado do mundo e, tirando o pecado, pudesse reaproximar o homem de Deus e Deus do homem. Por isso é que quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. Jesus era o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo com o objetivo de tirar o pecado, e uma vez tirando o pecado, ele pudesse aproximar ou reaproximar ou restabelecer o relacionamento entre o homem pecador e o Deus Santo. Quando Jesus morre na cruz, está ele então nessa situação de morte, recebendo sobre si o que Isaías diz, o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, versículo 5. Jesus na cruz recebe o castigo que nos traz a paz com Deus, o castigo do pecado, que a morte é o salário do pecado. Na cruz, Jesus recebe o castigo do nosso pecado, para que ele estabeleça ou restabeleça a nossa paz com Deus. O castigo que nós merecíamos estava sobre Cristo, para que a paz de Cristo, que nós não tínhamos, pudéssemos passar a tê-la a partir da nossa conversão a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a morte de Jesus, ele diz: o qual, referindo-se a Jesus, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Morrendo por causa de nossos pecados, Jesus Cristo tira, então, aquilo que antes fazia separação entre nós e Deus, ou seja, os nossos pecados. Mas o versículo diz, mais do que Jesus morreu, ele diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Ao ressuscitar dentre os mortos, depois de ter morrido por causa dos nossos pecados, Jesus tem então a capacidade de nos justificar de toda e qualquer transgressão diante de Deus. Justificação é o processo mediante o qual Deus torna justo o homem que é injusto. Justificação é o mecanismo através do qual Deus declara como livre de toda e qualquer condenação o pecador que é merecedor de todo tipo de condenação. Justificação é o processo que Deus mesmo instituiu para restabelecer a paz onde ela não estava presente. Observe que a justificação é um ato exclusivamente divino, é Deus que realiza a justificação. Uma vez que a justificação aconteceu, uma vez que o pecador foi feito justo diante de Deus por obra de Jesus Cristo, e isso porque Deus o declarou justo quando ele creu em Jesus, o que segue a justificação é exatamente a paz daquele que foi justificado. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em outras palavras, é a obra de Jesus Cristo, o que envolve sua morte e ressurreição, que assegura ao homem que nele crê a paz com Deus. É Cristo quem afasta ou tira o pecado que antes separava o homem e Deus. É Cristo quem reconcilia o homem com Deus. É Cristo quem dá ao homem o direito de unir-se eternamente e imediatamente a Deus. Se paz, como foi dito lá no início,
é um estado de bem-estar decorrente de um bom relacionamento, quem crê em Jesus Cristo, então, poderá dizer com toda a convicção de fé que seu relacionamento com Deus, a partir de então, é bom, porque Jesus Cristo promoveu ou estabeleceu uma paz que dura por toda a eternidade. Agora que você está em paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, já que está justificado, não há por que ter medo de Deus ou dele se esconder, como fez Adão lá no paraíso, tão logo pecou contra o Senhor. Afinal, a partir do momento que sua fé foi posta em Jesus Cristo, sua paz com Deus foi selada e o mesmo Deus que antes o incomodava, agora passa a atraí-lo pelo relacionamento da paz estabelecida. Lembre-se, portanto, destas verdades que a Bíblia Sagrada faz questão de enfatizar para que você viva bem com um novo e bom e duradouro relacionamento com Deus. Quais são as verdades? Primeira, Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Segunda, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Podemos concluir a nossa meditação. Primeiro, da conclusão. Jesus Cristo morreu por causa de nossos pecados, de modo que aquilo que anteriormente nos afastava de Deus, agora não mais nos afasta, porque não mais existe. Pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agiu em nosso favor lá na cruz, removendo aquilo que antes nos colocava longe de Deus, ou seja, os nossos pecados. Essa é a primeira conclusão. Segunda, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para nos justificar de toda e qualquer transgressão, de modo que, uma vez justificados, não devemos nada mais à justiça divina. Terceiro, uma vez que Jesus morreu para tirar nossos pecados e ressuscitou para nos justificar, isso quer dizer que, ao crer em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez ou foi capaz de fazer, ou seja, tirar os nossos pecados e livrar de todo tipo de punição, imediatamente a nossa paz com Deus está estabelecida hoje e sempre. Estando em paz com Deus, você pode desfrutar do prazer de viver ou do prazer de bem relacionar-se com Deus desde agora e intensamente. Sabe como o apóstolo Paulo chamou esta paz que Cristo oferece aos que nele creem? Paz que excede todo entendimento. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz que Jesus promove é uma paz que vem de Deus para você. É uma paz tão real, tão cheia de conteúdo, tão duradoura, tão magnífica, tão comunicadora de bem-estar, que mesmo estando muito acima da nossa capacidade de compreendê-la, está, todavia, muito próxima da nossa capacidade de provar das maravilhas que ela oferece aos que por ela foram alcançados. Desejando provar da paz com Deus, a única atitude que a Bíblia diz e aponta para o homem é o seu arrependimento, ou seja, a sua volta para Deus através do caminho que Deus mesmo estabeleceu para voltar-se para Ele. Sabe qual é o caminho? Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como paz é algo essencial à vida, não justifica passar mais tempo sem experimentar do seu poder revigorador. Portanto, querendo ter ou querendo provar da paz excelente, querendo provar da paz que excede todo entendimento, ande pelo caminho que leva você à paz com Deus, ou seja, Jesus Cristo.